Que foi a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Universidade de Frankfurt, situada na Alemanha. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. A teoria estabelecida pelos intelectuais da Escola de Frankfurt é chamada de teoria crítica por dois motivos. Primeiro, porque faz uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas e, em segundo lugar, porque propõe uma leitura crítica do marxismo com novas propostas para além dele, sem perder de vista os principais ideais da esquerda. O criador do marxismo. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário alemão. Criou as bases da doutrina do comunista, onde criticou o capitalismo. O marxismo, na sua forma pura, defende que deve haver uma revolução pela qual a classe operária toma para si os meios de produção e o governo, suprimindo a burguesia e os seus meios de hegemonia e manutenção do poder, que constitui basicamente os conjuntos chamados infraestrutura e superestrutura. Com base nisso, deveria ser criado um Estado forte, com um governo chamado socialista, que acabaria com a propriedade privada e controlaria toda a propriedade em nome da população, uma ditadura do proletariado comum. Criação da Escola de Frankfurt. Felix Will, analisando os debates da época sobre o regresso social, a aplicação do socialismo na política europeia e a inadequação do marxismo naquela sociedade, organizou a primeira semana de trabalho marxista em Frankfurt, no ano de 1922. Uma das propostas dessa semana foi a criação do Instituto de Pesquisa Social, colocada em prática no ano seguinte. Em 1930, foi criado um escritório do Instituto em Genebra, que passou a abrigar a sede da instituição após a perseguição e o fechamento da escola pelos nazistas em 1933. Somente em 1950, com a efetiva retomada das atividades do Instituto, é que ele passou a chamar-se Escola de Frankfurt. Características da Escola de Frankfurt. Todos os pensadores da Escola de Frankfurt se dedicaram a construir teorias críticas contra o capitalismo e a atualizar as leituras sobre o marxismo, criando novas alternativas ao socialismo marxista que se encaixassem no século XX. A Escola de Frankfurt e a indústria cultural. Por fim, foi na Escola de Frankfurt que surgiu o conceito de indústria cultural, que dizia que uma das maneiras de dominação capitalista se daria pela cultura. A indústria cultural se limitaria a levar o entretenimento como se fosse arte ao consumidor, que se sentiria satisfeito ao deparar-se com elementos aparentemente agradáveis e de fácil consumo. Entendia-se que existiam as culturas erudita e popular, que eram autênticas, e a cultura de massa, que era inautêntica. E seria um recurso capitalista para vender uma forma inferior de arte, que ao mesmo tempo manteria a população sob o controle.